Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Vamos falar sobre o meio, a estrada. O grupo me pede para fazer uma fala sobre como é que eu interpreto fazer parte do meio, né? E eu acredito muito que eu sou fruto do meio a qual eu permaneço e convivo. Se eu permaneço e tenho um convívio com um meio que determina uma resposta, e essa resposta está pautada no que o programa oferece, eu tenho grandes chances de entender a estrada que eu percorri e que hoje não viso mais percorrer a mesma por parte do meio a qual eu faço parte. Dentro do meio ao qual eu faço parte, tem pessoas onde as mesmas também entendem que dentro desse perfil que fundamenta e constrói algo chamado a humanidade, nós podemos aí entender que 100% da humanidade tem um tipo de adicção, mas que dentro desse 100% aí, uma parte vai percorrer um caminho e dentro desse caminho, alguns vão ter um contato com as questões de substâncias alteradoras de humor e outros não. E alguns vão ter e vão desenvolver questões pautadas em adicções que só vão descobrir que são escravos desse comportamento longitudinal. Lá na frente, isso se dentro da ideia, da estrada que eles percorrem, no meio que eles fazem parte, com as pessoas que estão junto a eles, eles tiverem aí a possibilidade de entender o que estes que estão ao lado deles estão querendo falar para eles. Então eu acho interessante que eu não posso menosprezar a questão de eu ter a doença, não ser a doença, não posso menosprezar a questão de o programa ser efetivo, mas eu tenho que entender que como eu tenho a doença, eu não sou a doença, por vezes eu deixo de percorrer novos caminhos, eu deixo de interpretar os caminhos que eu estou a percorrer por parte de não entender as pessoas que estão no caminho, que são pessoas que encontraram aí no caminho que elas estão trilhando algo que para elas é aquilo, fechou ali, né? Não estão mais fazendo uso de álcool e drogas, mas o restante não interpretam como um meio que não vai levá-los ao final. Ao contrário, vai proporcionar um final de relacionamento, um final de questões sociais, um final entre questões profissionais e financeiras, mas até se entender que esse final vai se dar por parte do caminho que se está a percorrer, vai se ter muito caminho a percorrer, muito nesse caminho vai ser de dor e sofrimento. E quando eu me vi nessa condição, eu podia entender que eu me relacionava com um caminho, uma estrada que eu me encontrava, onde as pessoas que ali se encontravam estavam longe do que o programa tem a oferecer. O programa oferece a libertação da doença da adicção. Um segredo que sempre me escapou, eu nunca tive uma interpretação hoje tendo a visão que tenho sobre o que é a doença da adicção. Então, como eu nunca tive, eu tive problemas maiores, por causa que eu fiquei pautado na ideia que eu era adicto porque eu usava álcool e drogas e não entendia que o caminho que eu percorria, a estrada que eu me encontrava com as pessoas que eu estava ao lado, era um caminho que não ia me chegar a uma condição de ganho. Ao contrário, eu ia ter perdas no final desse caminho, como assim eu as tive, inúmeras perdas financeiras, materiais, sociais, amorosas. E quando eu me dei conta disso, foi através do que a literatura me ofereceu. Lendo a literatura, eu pude entender que felizes, na época que eu chego ao programa, estavam os ignorantes, por causa que a própria literatura retrata esta fala, que uma vez que se entende-se o que a literatura tem a oferecer, deixa-se de ser ignorante. E deixando de ser ignorante, começa-se a entender que recuperação é movimento. Ou eu me movimento em prol do que o programa me proporciona e oferece, ou então eu estou somente sem fazer uso de álcool e droga, não entendendo que isso não define recuperação. Ao contrário, pode me levar a uma condição de frustração, aonde eu me sinto usurpado, abusado, no caminho que eu me encontro, na estrada que estou, pelas pessoas que estão à minha volta,
e com isso vai me anulando a possibilidade de estar perto do outro. E com isso eu vou criando o que fala na literatura no primeiro passo, né? Onde as restrições me privam do benefício desse programa. E somente livrando-me de todas as restrições é que eu me recupero da doença da adicção. E essa fala é uma fala que tem na literatura, e hoje eu entendo que as restrições são as reservas que eu trago comigo, que também fala na literatura sobre os questionamentos, as indagações, as justificativas, as racionalizações, e que por vezes, devido à estrada que eu me encontrava, no caminho que assim eu estava a trilhar, com as pessoas que ali eu me encontrava ao lado, os mesmos não interpretavam que esses sintomas da doença eram as reservas. E hoje, olhando aí quem está comigo na trajetória que eu venho aí trilhando, né, nesse caminho que eu venho aí de certa forma, quilômetro a quilômetro, superando, estando ao lado de pessoas que conseguem entender uma fala muito rica dentro de uma literatura chamada Confissões de Santo Agostinho, que ele fala que nós somos o futuro do nosso passado. E isso é muito importante entender. Eu represento hoje o futuro do meu passado. Se eu não estiver em movimento, se eu não entender a trajetória que eu estou trazendo, se eu não tiver a compreensão do caminho, esse caminho que eu estou a percorrer, no final dele, vai ser de dor e sofrimento. E o interessante é que essa dor e sofrimento, ela vai vir acompanhada do resultado final de quem é portador da doença da adicção, que é o meu caso, do uso de substância psicoativa. Por causa que os meios aonde eu passo, os locais que eu passo, eles permanecem da mesma forma. Eu estou numa estrada onde tem determinados galpões, onde eu parava na frente desses galpões para fazer uso de qual droga fosse, e após 2 décadas que eu não passo na frente desses locais, quando eu retomo essa estrada e passo nela hoje, eu vejo que esses locais permanecem iguais. Alguns até mesmo com a mesma cor na estrutura da construção. E aí eu entendo que eu estou em movimento. Aí eu entendo que eu não faço mais parte daquele meio. E aí eu compreendo que por não estar a fazer parte daquele meio que permanece da mesma maneira, da mesma forma, por estar em movimento, eu estou a viver o que o programa me oferece. Eu me vejo liberto daquela cena que por tanto tempo me acompanhou. Uma cena de dor, de sofrimento, de angústia, de desespero, que estava pautada e linkada com a vida que eu tinha. Então, quando eu vou me atentando que eu somente sou parte do meio, quando no meio que eu faço parte eu não entendo o meio. E aí eu posso retratar a ideia de que as pessoas que estão junto a mim neste momento, as pessoas que fazem parte do meu meio, as mesmas anseiam pela liberdade, pelo ganho, por uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, mesmo estando sem fazer uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor. E aí estes mesmos entendem que ficaram alienados a um conceito, preso a esse conceito por longos períodos, sem entender que eles estavam a construir, junto ao meio que eles permaneciam, um resultado de dor e sofrimento. Só não se mostrava materializado em dor e sofrimento por causa que existia inúmeras substituições. Então vinha o carro, vinha a namorada, vinha o sexo, vinha a obtenção de alguns bens materiais. E aí é óbvio, enquanto isso vem tampando o rombo de fundo emocional que existe, não se ver o caminho que se está a percorrer, não se entender a estrada que se está, se faz presente. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei impactado. E hoje foi esse dia que eu passei por ruas onde os prédios, as construções permanecem as mesmas, com as mesmas cores, algumas ainda trazem algumas avarias iguais
as que já se apresentavam há 2 décadas e meia atrás e permanece-se igual. E eu não faço mais parte desse meio. Eu não estou mais nessa estrada. Eu não percorro mais esse caminho. Então eu tenho que levar em consideração que o programa de passos, ele realmente proporciona a libertação da doença da adicção. Quando eu reconheço que doença é essa, como que ela age, como que ela funciona, de que maneira que essa doença trabalha, como que essa doença funciona, como que essa doença age, que doença é essa? E hoje eu pude sentir isso, que ela tentou me fazer sentir tristezas, dores, mágoas, repulsas, que esta doença hoje me cobrou a ponto de eu questionar se eu não tivesse tido contato com a substância, seria tudo diferente. E esse questionamento é extremamente doente, porque ele vai contra o que o programa define, que nós não temos o controle, nós perdemos o controle. E não é porque se está sem o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor que se tem controle de alguma coisa. E aí eu parei e entendi o que estava a se passar no caminho que eu estava a percorrer naquele momento. Que a doença estava trabalhando. E tem uma pergunta no Guia para Trabalhar os Passos que diz se a tua doença está ativa, como? E hoje ela esteve ativa através das minhas emoções, querendo com que eu parasse o que eu estava a fazer, querendo com que, junto ao meio que eu me encontrava, que era um meio de saúde, um meio onde pessoas estavam reunidas para viver uma vida melhor. E estas reunidas para viver uma vida melhor estavam felizes. Então, o meio que eu me encontrava, na estrada que eu estava, a felicidade imperava. E a doença entende isso. E como a doença trabalha? Ela trabalha tentando me fazer me realizar no fracasso. Mesmo que eu anseie, aquela ânsia que eu tenho do sucesso, do ganho, fico ansioso, esperando a resposta, o resultado da onde eu me encontro na atividade que eu estou. Não importa se é uma atividade de esporte, uma atividade profissional, uma atividade social, fico ansioso para obter uma resposta. E a doença, ela está louca para com que eu me realize pelo fracasso, para com que eu fale, eu sabia que não ia dar mesmo para chegar lá, eu sabia que eu não ia conseguir atingir o objetivo, faltou alguma coisa, eu não me esforcei o suficiente. E isso faz parte do meio que eu vivo, faz parte da estrada que eu percorro com as pessoas que estão perto. Se eu tenho pessoas que elas percorrem um caminho, um meio, uma estrada, onde para elas o que está bom é só ficar sem o uso e que o que elas já adquiriram é sucesso total, eu nunca vou desfrutar de um benefício que o programa retrata, que fala que a recuperação não é da pele para fora, não é o carro, a moto, o barco, a lancha, a mulher, a viagem, é da pele para dentro. Que a recuperação, ela só é vista como recuperação da pele para dentro. Então eu preciso olhar o meio que eu faço parte, a estrada que eu estou percorrendo junto com pessoas, e estas pessoas, o que elas têm como base para percorrer junto? Queria agradecer essa oportunidade.